Oi gente, tudo bem? Se vocês vivem nesse planeta, vocês sabem que recentemente estreou no cinema o filme do Deadpool e todo mundo tá falando sobre isso, todo mundo adorou o filme. Eu pelo menos não vi assim gente que tivesse muitas críticas negativas sobre ele. Eu sou uma pessoa um pouco complicada quando se trata de filmes nesse estilo. Eu sempre acho que eu não vou gostar, eu sempre acho que é muita ação pra mim, eu sempre acho que não é muito meu gênero, mas depois que eu assisto eu acabo gostando, e foi exatamente isso que aconteceu no caso do filme do Deadpool. Pra quem ainda não conhece muito sobre a história do Deadpool, nesse filme a gente vê como meio que surgiu esse anti-herói. Ele já era um homem extremamente sarcástico, um homem que não era muito regrado, não seguia muito assim os padrões do que é certo na sociedade, então um belo dia ele descobriu que ele tinha um câncer em estado bem avançado, um câncer terminal. É claro que ninguém quer morrer, ninguém gosta de receber uma notícia dessas, mas ele foi levando a vida como dava. Mas um dia ele recebeu uma proposta um pouco suspeita, mas que também poderia salvar a vida dele, literalmente. Essa proposta envolvia experimentos científicos que, como resultado, trariam uma mutação genética para curar aquele câncer e também para transformá-lo num herói. Esse é o tema meio que central da história desse filme, mas a gente tem muitos outros elementos, a gente tem muito mais coisa interessante, muitos outros assuntos, e é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Eu separei 5 motivos para você que ainda não assistiu o filme, para você que ainda não está totalmente convencido, para você que quer ir ver o filme ou não. A primeira razão pela qual eu acho que você tem que ir ao cinema assistir esse filme é que você vai sentar lá na sua cadeirinha, com a sua pipoca, com seu refrigerante, e assim que começa o filme você vai começar a experimentar uma série de experiências e emoções diferentes. Esse filme é muito completo nesse quesito porque você ri o filme inteiro, ele é um filme assim muito engraçado, mas não é só humor. A gente tem muitas cenas tristes, assim, tem muitas partes que você fica com pena dos personagens, tem muitas partes que você sente muito nojo, tem muitas partes assim de ação, de muita aventura, muita adrenalina, mas você também se emociona, você também se apaixona, então é um filme assim com muitas e muitas emoções. O segundo motivo é também muito legal. No cinema existe um termo chamado a quarta parede, que é basicamente o seguinte: vocês estão aqui na minha frente, vocês são a câmera, eu tô falando diretamente com vocês. Aqui seria a primeira, a segunda e a terceira parede, por exemplo. Então a quarta parede seria vocês. E quando no cinema a pessoa fala diretamente com o espectador, fala diretamente olhando pra câmera, é chamado de a quebra da quarta parede. E durante esse filme, esse esquema acontece bastante. Então várias vezes o Deadpool se dirige diretamente aos espectadores, às vezes as cenas são congeladas no fundo e ele pra conversar com o espectador, e coisas assim, sabe? Então eu acho que isso aproxima bastante e isso fica legal porque é um esquema diferente que a gente não vê com tanta frequência assim no cinema. O nosso terceiro motivo é o humor sarcástico geral do filme. O clima todo do filme é bem engraçado, como eu já disse, é bem divertido, mas as piadas são bem ácidas e tem bastante sarcasmo. Então durante o filme inteiro o personagem e as cenas acabam zoando outros filmes, outros personagens, outras situações, então ele é cheio de referências e algumas delas assim com alfinetadas, algumas com piadinhas internas, algumas com algumas referências assim, sabe? Mesmo as piadas que são sem referência, que são exclusivas desse filme do Deadpool, são bem engraçadas e bem sarcásticas, bem ácidas, porque às vezes você tá numa situação assim super tensa, tá no meio de uma luta e aí, tipo, do nada acontece uma piadinha ou então uma coisa assim. Não precisa nem ser verbal, mas só a expressão corporal, os gestos, os cenários, tudo isso já faz ficar muito engraçado, gente. O nosso quarto motivo é um assunto bem esperado quando a gente fala sobre heróis e também sobre os anti-heróis. A gente sempre quer saber qual é o poder especial, o que ele tem de mais, o que ele pode fazer. E os poderes do Deadpool não são, assim, extremamente diferentes de tudo que a gente já viu, na verdade são até comuns, mas contribuíram pro Deadpool ser do jeitinho que ele é, então ficou bem interessante esses poderes, essa combinação de poderes. No caso, os poderes dele incluem coisas como reflexos e agilidade e força sobre-humana, e o mais legal é o poder de regeneração dele, que é bem sinistro. Ele consegue levar um tiro e curar aquilo ali rapidinho. Se ele perder um membro, ele consegue fazer aquele membro crescer novamente. Então esse poder de regeneração é um dos mais legais e um dos mais úteis nesse mundinho de meu Deus. Porque olha só, gente, imagina, é quase impossível da pessoa morrer, né?
e tipo, se ela leva um tiro ela se cura, se ela se corta ela se cura. Então é um poder bem útil, bem interessante pra um super-herói ou pra um anti-herói. E o quinto motivo que eu separei pra você ir lá assistir o filme do Deadpool é que você provavelmente, assim como eu fiquei, assim como muitas outras pessoas ficaram, vai ficar meio que em dúvida sobre, sabe, você vai perder esses padrões do que é certo e o que é errado. A personalidade, o jeito do Deadpool transformam isso tudo, esse conceito de certo e errado, em uma grandíssima confusão. O personagem, como vocês podem perceber, não é um vilão, mas ele também não é de todo correto. Ele não é um mocinho, ele não é aquela pessoa que faz tudo certinho. Então, quando você tá assistindo as cenas, você tá assistindo o filme, muitas vezes você sabe que vai dar merda, você sabe que ele tá indo pelo caminho totalmente errado, mas você não tá nem aí. Se ele tiver que matar alguém, você vai torcer pra ele matar essa pessoa. Se ele tiver que fazer alguma coisa totalmente errada, roubar alguma coisa, fazer alguma coisa fora do certo, fora do padrão do certo, você não tá nem aí e você quer que isso aconteça. Então você meio que perde esse senso assim do que tá certo e o que não tá, e você acaba torcendo pra que ele faça o que ele tem que fazer, independente do que isso seja. Esse foi o vídeo de hoje, mas antes de me despedir de vocês, eu também queria saber se você já assistiu esse filme, qual foi a sua opinião, se você ainda não assistiu, quais são as suas expectativas e tudo mais que você quiser me contar sobre esse filme do Deadpool. Então não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor clica no gostei, e se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Por hoje é só isso tudo, um beijo enorme e tchau!